Vamos falar agora sobre mensuração da veia cava e derrame pericárdico. A administração de fluidos é um dos pilares do tratamento do choque, e seu valor é inestimável no tratamento inicial do choque. Mas, depois de uma fase inicial do choque, a administração posterior de fluidos deve ser feita de maneira mais judiciosa, porque se ela for feita de uma maneira excessiva, podemos prejudicar o paciente. Os pacientes, de acordo com o desempenho da função cardíaca, que pode ser pior ou melhor, podem estar em dois momentos em relação ao volume. Eles podem estar no momento no qual pequenos aumentos de pressão vão resultar em grandes aumentos de volume, ou seja, vão estar numa fase dependente de pré-carga, ou eventualmente eles podem estar numa fase na qual a administração de volumes vai resultar em aumento de pressão sem muito aumento no débito cardíaco, já excedendo a capacidade do ventrículo de comportar mais volume. Nesses casos, o resultado de volume adicional vai ser apenas um aumento de edema pulmonar e de aumento sistêmico, sendo eventualmente prejudicial para o paciente, mas certamente sem trazer nenhum benefício adicional. Desta forma, é importante sabermos em que momento da curva de Frankenstein o nosso paciente se encontra. Classicamente, teríamos duas maneiras de estimar, através de medidas ditas estáticas, neste caso, o que a gente tem conhecido como a pressão capilar, ou a pressão da artéria pulmonar ocluída, a medida da pressão venosa central, ou o próprio diâmetro da veia cava inferior. Essas medidas não são tão bem correlacionadas com a resposta do volume assim. Nesse quesito, elas perdem para as ditas medidas dinâmicas. Entre elas, a elevação dos membros inferiores, a variação da pressão de pulso e pressão sistólica de acordo com a respiração do paciente, o Doppler esofágico e o alvo do nosso encontro agora, a distensibilidade da veia cava inferior. A distensibilidade da veia cava inferior está relacionada à interação coração-pulmão. Em pacientes em ventilação espontânea, como no caso ilustrado aqui, a inspiração vai determinar uma pressão pleural negativa. Essa pressão pleural negativa vai facilitar o retorno venoso, digamos assim, esvaziando a veia cava, de modo que ela vai diminuir o seu diâmetro durante a inspiração. Note-se aqui, por exemplo, nesse momento aqui, eu vou mostrar aqui. Agora, aqui nota-se até um colapso da veia cava inferior quando o paciente inspira. Em situações de status volêmicos ou até mesmo baixo, esse é o comportamento esperado. Porém, em casos de hipervolemia, a veia cava pode colapsar menos, como no exemplo aqui, e pode eventualmente até não se colapsar de todo. Notem como a variação da veia cava nesse clipe é muito diferente do que vimos antes, no slide anterior. Por outro lado, quando em vigência de ventilação com pressão positiva, o comportamento da veia cava é o oposto. Quando o ar é insuflado dentro da via aérea do paciente, a pressão intratorácica positiva vai impedir o retorno venoso, e esse impedimento do retorno venoso, através da pressão administrada sobre o átrio direito, vai ser transmitida até a cava inferior, dessa maneira, então, dilatando a cava inferior à inspiração. A gente pode medir essa variação, e isso vai nos gerar um percentual, e tal percentual, a partir de um certo limite, vai nos falar em favor de responsividade a volume ou não. A veia cava inferior ela é medida através da janela subcostal no seu diâmetro, na sua imagem longitudinal da veia cava, com o marcador voltado para o crânio, de modo que o que está à esquerda na tela vai ser distal, o que está à direita na tela vai ser proximal. A nossa direita vai ser proximal. A medida é feita através do modo M, interrogando a mais ou menos 1 a 3 centímetros da chegada no átrio direito, imediatamente distal à veia suprahepática, que vai nos gerar uma imagem como essa aqui. Essa distância, portanto, essas duas distâncias então vão ser, portanto,
utilizadas em um cálculo para nos determinar um percentual que vai nos falar em favor de responsividade ou não a volume. As duas fórmulas mais comumente utilizadas são essas. A gente pode dividir a diferença pelo diâmetro mínimo e multiplicado por 100. Nestes casos, um percentual maior que 18% vai falar em favor de responsividade a volume, ou podemos dividir a diferença entre as distâncias pela média das distâncias. Neste caso, um percentual maior que 12% vai nos falar em favor de responsividade a volume. O desempenho dessa manobra ele varia de acordo com o slide, e, enfim, como a gente conversou antes, é uma manobra que depende da interação coração-pulmão, ou seja, o impacto da ventilação do paciente vai ser fundamental no desempenho da manobra, né? Nos primeiros trabalhos, como por exemplo o Faisal e Barbier, eram estados pequenos, com volume corrente, todos eles em torno de 8 ou de 8 a 10 ml por quilo de peso. Nesses pacientes, a gente teve um valor discriminativo bem bom para o exame. Mas trabalhos maiores, por exemplo, com esse de Vignon, que é um pouco mais recente, que é um estudo multicêntrico com bastantes mais pacientes, o desempenho já não foi tão bom assim. Note-se que nesse estudo a ventilação foi mais protetora, tinha um volume corrente menor. Pode-se esperar que isso possa influenciar negativamente na sensibilidade da cava, porque o volume corrente talvez não tenha tamanho suficiente para interagir com o retorno venoso de modo a nos trazer um resultado mais favorável. Da mesma forma, pacientes que estão em ventilação espontânea tiveram um desempenho bem pior, principalmente em termos de sensibilidade. Uma meta-análise mais recente, de 2017, trouxe um desempenho variável, assim, combinado com um valor preditivo, uma sensibilidade um pouco baixa, que melhora um pouquinho em pacientes ventilados em relação aos não ventilados, mas ainda assim a sensibilidade parece ser não tão boa assim. O problema disso realmente é que a maioria dos trabalhos incluídos nessa meta-análise, todos eles envolviam uma ventilação mecânica protetora, com volume corrente em torno de 6, ou certamente menor que 8 ml por quilo de peso do paciente. Dessa maneira, então, isso pode ter prejudicado principalmente a sensibilidade do exame. Também com desempenho não tão bom assim, uma especificidade não tão boa assim em pacientes ventilados e não ventilados. Bom, o fato é que isso provavelmente tem que ver também com o volume corrente iniciado. A gente não tem informação de que se a gente ajustar o volume de ar corrente para 8 ml por quilo durante o exame, se isso vai incorrer em algum prejuízo do paciente. Isso a gente ainda não sabe de literatura. De modo que esse exame não é perfeito. A gente tem algumas limitações interessantes. Como a gente já cansou de falar, a ventilação protetora pode estar, digamos assim, diminuindo o impacto da ventilação sobre a circulação do paciente, de modo que isso vai nos prejudicar a sensibilidade do exame. O esforço inspiratório vai adicionar uma pressão negativa à equação que a gente tem no paciente ventilado. Dessa forma, de uma maneira imprevisível ainda. Então a gente não tem muito como estimar o quanto de sensibilidade, o quanto de colapsabilidade vai ser importante para ter resposta a volume ou não. Dessa forma, os pacientes têm que estar bem sincronizados com a ventilação mecânica, bem adaptados ao ventilador. Limitações ao fluxo da veia cava inferior, por exemplo, a presença de trombo ou a mesma canulação para ECMO, vão prejudicar a sensibilidade do exame. E a hipertensão interabdominal pode eventualmente diminuir a complacência da veia cava, aumentando a pressão ao seu redor, de modo que talvez diminua ainda mais a sensibilidade desse método. E ainda assim a dificuldade de obtenção de imagem em pacientes pós-operatórios ou a própria distensão gástrica em pacientes pós-operatórios pode nos prejudicar a coleta do exame, impondo aí a limitação da veia cava inferior. E, sobretudo, esse exame nos diz da
responsividade a volume, da capacidade que o paciente tem a priori de responder a volume. Não responde à questão se o paciente precisa ou não de volume. A decisão de se o paciente precisa ou não de volume tem que ser tomada utilizando mais de um critério. Critérios clínicos, inclusive, tempo de enchimento capilar, temperatura das extremidades, diferença arteriovenosa de CO2, enfim, a decisão de dar volume ou não, se o paciente precisa ou não de volume, não pode ser tomada apenas nas provas de resposta a volume. Tá? Essas provas, a variação do diâmetro da veia cava e outras como delta-pp, etc. e tal, só vão nos dizer se o paciente é responsivo a volume. A resposta à pergunta se o paciente precisa de volume ou não é bem mais complexa. No caso, então, de termos a impossibilidade de medir por causa de curativos, parece ser promissora a dissensibilidade da veia jugular interna, facilmente acessível ao ultrassom, de maneira que a gente pode ter, através de uma medida simples, algo não tão bem estabelecido, mas talvez uma alternativa promissora à veia cava inferior na impossibilidade de obtenção de imagem desta. Né? Tem um poder de sensibilidade, tem valores preditivos valores de sensibilidade e especificidade, eu diria que semelhantes da veia cava inferior, melhor que a variação da pressão de pulso, mas também, por enquanto, é um estudo pequeno, assim, um estudo monocêntrico, com alguns pacientes ainda sem menção a quantos de ventilação mecânica esses pacientes recebiam. Mas parece ser alguma alternativa promissora à distensibilidade da veia cava. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora de derrame pericárdico. Né? O derrame pericárdico ele é uma entidade bastante importante, porque pequenas quantidades de derrame pericárdico vão ter impacto hemodinâmico muito grande, porque o coração está dentro de uma câmara não distensível. O pericárdio é uma câmara com paredes fibróticas e não é distensível, elas são rígidas. Então, qualquer coisa como 50, 60 ml de derrame pericárdico já vão causar um impacto hemodinâmico. Claro, isso depende da velocidade de instalação do derrame pericárdico. Se a instalação do derrame pericárdico for mais lenta, dá tempo do pericárdio se acomodar a isso, então nesses casos o volume de derrame pericárdico pode ser maior, passando despercebido ou com alguma sintomatologia pequena. Aqui a gente tem uma imagem parasternal eixo longa, mostrando um derrame pericárdico bem volumoso, assim. É muito importante que a gente identifique a inflexão do pericárdio posterior, né? A gente vai ver isso mais adiante, mas está aqui a inflexão do pericárdio posterior. Essa área epicóica aqui é um derrame pericárdico, tanto posterior como anterior ao coração. A gente pode ver aqui. E a movimentação meio errática aqui do ventrículo direito, vocês podem ver que não tem uma movimentação harmônica. Olha como a parede se contrai nos pedaços, lá tem outra, e eventualmente a contração até impulsiona o septo interventricular para a parte central, fala em favor de pressão aumentada dentro do ventrículo. Eu estava dizendo assim, era muito importante a gente ter a reflexão pericárdica posterior, porque ele vai ser determinante. Quando a gente quiser saber se é derrame pleural ou pericárdico, nós temos que olhar para ele. Né? Um derrame pleural importante nessa janela pode mimetizar um derrame pericárdico. E nós vamos saber que é derrame pleural não pericárdico porque ele está lateral, está posterior à inflexão ao pericárdio. Né? Aqui o miocárdio na intimidade do pericárdio, isso aqui está posterior, portanto, aquela imagem se fala em favor de um derrame pleural. Aqui eu trago mais um videozinho mostrando uma imagem que temos um acúmulo de derrame pericárdico e pleural concomitantes. Né? Nota-se um ventrículo hipertrofiado, a válvula mitral não bate tão bem assim. Né? Isso, na verdade, é uma insuficiência cardíaca grave, recomendado para uma insuficiência mitral relacionada a uma endocardite mitral. Mas chama atenção aqui, ó, aqui a gente tem a inflexão pericárdica, o que está proximal a isso, né, não tá, o que está anterior a isso
é derrame pericárdico, o que está posterior é derrame pleural. Essa é uma janela já subcostal, mostrando já um derrame pericárdio um pouco maior. A gente nota aqui o ventrículo esquerdo comprimidinho aqui, o ventrículo direito com já uma movimentação também caótica, né? Vocês podem ver que o coração ele dá uma oscilada durante o ciclo cardíaco, boiando em derrame pericárdico. Isso é o que se chama swinging heart. Esse é o achado daquele que tem, quando a gente pega o eletrocardiograma, que tem variação da amplitude do QRS. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui no swinging heart. Eu queria de novo chamar a atenção aqui para a parede do ventrículo direito, como ela tem um movimento paradoxal durante a sua sístole, já empurrando para dentro, já em sinais de pré-tamponamento. Aqui, por exemplo, já falamos até em tamponamento cardíaco, né? Isso aqui é uma imagem apical 4 câmaras. Nota como a parede do ventrículo direito vai em direção ao septo durante a sístole do ventrículo direito e como o septo interventricular é empurrado em direção ao ventrículo esquerdo, em direção à parede lateral do ventrículo esquerdo, fazendo aquele conhecido D-shaped ventricle. Vamos voltar aqui. Isso aqui é um sinal ecocardiográfico de tamponamento cardíaco. Né? Dá para ver como o ventrículo direito colapsa totalmente durante a sístole. Muito bem, aqui a gente tem mais uma janela subxifoide ou subcostal, que é uma janela de fácil obtenção, que nos responde rapidamente a questão se tem ou não derrame pericárdico. Como a gente pode ver tranquilamente aqui, a gente tem derrame pericárdico posterior, anterior e posterior. Tá? Aqui dá para ver bem direitinho o pericárdio posterior e aqui o derrame pleural. Perdão, derrame pericárdico. Note-se aqui as paredes do ventrículo esquerdo bem hipertróficas, né? E uma contração também bastante razoável do ventrículo direito. E aqui uma visão da mesma janela. Uma vista subxifoide também, notando bem direitinho o colapso do ventrículo direito durante a sístole e o desvio do septo interventricular em direção ao ventrículo esquerdo. Olha, nota bem o colapso total do ventrículo direito, né, na presença de derrame pleural. Mais uma imagem, dessa vez da janela subcostal, de tamponamento cardíaco. Era isso mais ou menos que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso e até uma próxima.